Pessoal, vocês já tiveram a experiência de estudar para uma prova? Estudar para uma prova e tentar memorizar a matéria, decorar, enfim, por meio de uma música. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Tem um conteúdo, aí tem algum professor de vocês lá que é diferenciado. Então, para que vocês fixem aquele conteúdo de maneira mais fácil, o que o cara faz? O cara faz uma musiquinha e você consegue gravar aquela matéria. Na hora da prova você vai lembrar com mais facilidade. Sim ou não? Alguém já teve essa experiência aí? Só vocês três? Mais ninguém? Tá, tranquilo. O que a gente percebe com isso? Que é mais fácil a gente registrar uma informação quando a gente associa a essa informação outros elementos. A música, a questão poética do versinho, tudo isso facilita o nosso processo de aprendizagem. Né? Eu tenho uma forma de tentar registrar algumas informações com números, assim, com datas. Né? Então, vocês sabem que eu sou vascaíno, então o Vasco... O que foi? Não entendi aí a risada. Só porque o Vasco perdeu ontem, cara. O Vasco já foi campeão brasileiro, né? Tem bastante tempo que isso aconteceu, mas eu sei as datas que o Vasco foi campeão: 74, 89, 97, 2000. Então, quando eu preciso de registrar alguma informação, geralmente eu associo com números. Eu tenho essa facilidade. Para mim funciona dessa forma. Para você vai funcionar de outro jeito, né? Então, cada um tem um jeito de memorizar. Eu acho que é mais fácil assim para eu gravar. Agora eu vou falar outra coisa que não tem nada a ver com isso. Você já teve a experiência de estar ali em Itacoatiara, ou estar em outra praia, e de repente você chegou lá cedo, e você estava mó sol, você curtiu o verão. Quem que surfa aí? Tem uma galera da igreja que surfa, né? Levanta a mão, mas levanta alto. Ó, senão, aí, ó, rapaziada aqui, mais quem aí? Tem mais gente. Se eu não levantar com vontade, eu vou falar o nome, eu vou pedir aqui. Levanta a mão, cara. Aí, quem mais? Eliel também? Não? Quem que levantou aí? Carlos? Quem? Fala aí, cara. Eu vi uma mão aqui no meio aqui, agora... Aí, você. Tranquilo. Então, você já teve experiência de estar lá, estar surfando, ou estar naquela altinha lá, eterna. Aí, quando daqui a pouco você percebe que você está assim, morrendo de sede, está com muita sede, está morrendo de sede, está com muita sede. Cara, na hora que você está com muita sede, você quer beber água, né? Você quer tomar algum líquido. Naquela hora ali, não vai resolver você comer algum lanche ali. Eu preciso que a questão da luz fique definida aqui, porque eu estou de óculos. Aí eu estou assim, abro o olho e fecho o olho, abro o olho, vamos escolher uma luz? Aí você vai me ajudar. O que acontece? Você tem que beber água, você tem que matar a sua sede. Quando você está morrendo de sede, quando você está com muita sede, o que vai resolver seu problema é beber água. Inclusive, eu estou com sede agora, se alguém quiser fazer a gente... Pô, Diogo, muito obrigado, hein? Estou com sede, vim correndo, estou com bastante sede. Quando você está com muita sede, o que vai resolver seu problema de sede é água, beleza? A gente pode usar essa metáfora assim, para qualquer coisa que a gente quiser. Eu só estou tentando colocar você dentro daquilo que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu estou vendo até Marcel ali, Marcel estava ali. Marcel, cadê Marcel? Aí, beleza, não, já sei que ele está aí, é porque... Eu estava trocando ideia com o Marcel um dia, não, só dar um alô, valeu. Eu me lembrei que a gente estava conversando certo dia, qual era o papo? Retiro. Uma dificuldade que a gente que tem cachorro ir para retiro é o seguinte: como é que você vai deixar o cachorro com quem? Quem vai tomar conta do seu cachorro? Quem tem cachorro aí? Levanta a mão. Caraca, aí todo mundo tem cachorro. Maneiro, né? Clóvis tem cachorro, não. Bom arrumar um cachorro para Clóvis aí no dia do... Não, a parada dele é planta, cara. Clóvis gosta de... Inclusive, sua planta está lá em casa, renda portuguesa. Pô, tá bonitona, tá degradê, um verde escuro, outro verde mais claro. Pô, tá top. Pô, tá top, assim. Simone quer até fazer uma muda. Falei, não mexe, não. A gente estava conversando, obrigado. A dificuldade é a seguinte, cara. Como é que você vai fazer com o seu cachorro? Tem que ter alguém lá que vai botar a comida e a água. Eu geralmente coloco umas vasilhas com a ração, mas... O principal ali é a água, cara. Aí foi o Marcel que me falou. Por que o Marcel entrou na história? Ele falou, cara, o cachorro, sem ração, cara, ele vai. Agora, sem água ele não vai, não. Sem água ele não vai, não. Por quê? Você, quando está com fome, beleza, você vai comer alguma coisa ali e tal, mas
Se você não tomar água, cara, a água você não vai muito tempo, não. Fica difícil, né? Até quando o pessoal tenta fazer jejum, assim, um jejum mais prolongado, qual é a ideia? Tomar líquido, não é isso? Senão você não consegue, não vai, o corpo não vai muito longe. Agora que eu vi Felipe aqui no meio aqui. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso tudo? A gente vai ler um salmo aqui, que vai falar um pouquinho disso aí. A gente começou uma série em salmos semana passada. Quem estava semana passada aí? Então, aí Clóvis pregou no salmo primeiro, não foi? Então, hoje a gente vai falar outro salmo e a gente vai assim até o dia 17 de dezembro. Aí esse ano a gente fecha dessa maneira. Tudo bem? Eu não vou me estender, eu vou ser breve. Salmo de número 42, tá? E existem diferentes tipos de salmo. Por que eu falei de poesia, de memorizar, de registrar? Porque a poesia, os salmos são poesias, são orações em formas poéticas, são músicas. Então, para aquele povo, era mais fácil registrar, memorizar as informações dessa maneira. Uma coisa é você falar assim, poxa, Deus é soberano, Deus criou os céus. Essa afirmação é verdadeira, né? Deus tem todo o poder. Os céus são expressão daquilo que Deus é, Deus criador. Outra coisa é o que o salmista escreveu. Os céus declaram sua glória, né? O firmamento falam do que fazem as tuas mãos. Uma coisa é você afirmar isso de uma maneira simples, outra coisa é você afirmar de maneira poética. Tem até a música do Resgate, né? Eu vou me arriscar a cantar, não vou. Canta pra gente aí. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Poxa, a música é belíssima. Eu não ajudei, mas pode acreditar, cara. A banda Resgate é uma banda top. Então, eles pegaram um salmo e compuseram uma música. Então, é muito mais fácil você gravar por meio de poesia. Então, é um pouco do que significa essa questão do salmo. É uma maneira mais fácil do povo registrar aquilo que eles precisavam registrar. Então, existem diferentes tipos de salmo. Hoje a gente vai ver um salmo de lamento. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos salmos são de lamento. Você sabia disso? Porque a gente pensa em salmo, a gente pensa em celebração, louvor, a gente pensa em tudo isso. Mas a maioria dos salmos são salmos de lamento. Vamos dar uma lida? Salmo de número 42. Todo mundo aí abriu? Olha, diz assim, eu vou ler, hein? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Aí agora vem aqui um versículo conhecidíssimo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Até aqui, amém. Então, vocês percebem que o que o salmista está expressando aqui é um lamento. Ele está no momento de dificuldade da vida dele, certo? Então, ele expressa isso, ele tem uma conversa consigo mesmo, né? Então, ele está falando com ele mesmo, ele está refletindo aquilo do que está acontecendo, ele fala de um tempo, ele manifesta ali uma saudade de relação a um tempo em que ele tinha alguma alegria, que ele ia num determinado lugar. Então, tudo isso está sendo expresso de forma de lamento. E eu queria tirar 2 lições para a gente
nessa noite? O que a gente pode aprender com o Salmo, especificamente com o Salmo de Lamento? Primeira lição, que aprendemos com o Salmo de Lamento? Em primeiro lugar, que Deus sempre nos ouve, principalmente nas dificuldades. Deus, fala para a pessoa que está do seu lado isso aí, Deus sempre nos ouve. Olha para a pessoa do lado e fala para ela, Deus, sem timidez, vamos lá, pode falar, Deus sempre nos ouve, principalmente nas dificuldades. Então, isso aí, o que acontece? Se expressar nem sempre é fácil, tudo bem? Num nível mais profundo. A gente troca ideia, beleza? Você tem seus amigos. Se você é daqui do UP, você provavelmente serve em algum ministério, ou você está em alguma célula, ou você está em algum time. Mas qual a ideia aqui? Se você faz parte de qualquer projeto aqui dentro do UP, se você faz parte de qualquer projeto dentro... Ninguém trabalha aqui provavelmente, mas se você faz parte de qualquer projeto dentro da sua escola, se você tem uma ideia ainda que, sei lá, de vamos juntar uma galera para surfar ali tal dia, tudo isso, qualquer coisa que você vai organizar e que você faça parte, ainda que você não seja o cara que está de frente da parada, você vai tentar de alguma maneira colocar a tua opinião, tudo bem? Pô, vamos fazer desse jeito, 7 horas está muito cedo, sei lá, o mar está alto, eu não entendo nada de surf, estou falando qualquer parada aqui, não entendo nada, vamos jogar altinha, tem que ser essa bola aqui e tal. Pô, vamos servir no time de oração, mas vai ser papelzinho ou vai ser... Qualquer grupo de relacionamento no qual você estiver inserido, você vai querer manifestar sua opinião. Você vai querer deixar a sua contribuição. Quando a gente participa de qualquer grupo no qual a gente é ouvido, poxa, a gente se sente bem. A gente está sendo considerado, tudo bem? Estão me considerando, estão me ouvindo, estou me sentindo valorizado. Se a gente não é ouvido, aí já fica ruim. Você vai participar de uma parada que ninguém está te dando ideia? Ninguém está te dando uma... Você deu uma ideia, pô, essa ideia não está legal não. Aí Rebeca do time de oração, pô, Diogo, nada a ver essa parada que você falou aí, mas valeu a intenção. Aí Diogo vai dar outra sugestão, aí Rebeca vai, pô, não sei, acho que não é maneira essa parada não. Aí Rebeca vai dar outra, Diogo dá outra sugestão, aí Rebeca só veto, meu irmão. Só veto. Pô, o cara vai desanimar, não vai? Vai desanimar. Pô, estou nessa parada aqui, eu estou tentando colocar o negócio aqui, não estou conseguindo. E eu estou enrolando aqui, está me incomodando muito. Ó, aprendeu. Tomara que dê certo esse troço aqui. Se você só toma veto, cara, se você está numa parada que, pô, ninguém te dá ideia, ninguém te dá moral, qual é a tendência? Desanimar. É ou não é? Pô, vou desanimar, cara. Eu estou numa parada, ninguém me dá moral, ninguém me dá ideia. Ou então a sua ideia está muito ruim, você está falando sua parada muito zoada. Mas, poxa, vamos combinar. Você está numa situação, ninguém te dá moral, ninguém te dá ideia. Você está num relacionamento, você está namorando. Pô, ninguém namora aqui, graças a Deus, né? É ou não é? Graças a Deus. Quem namora aí? Ó, pô, quase ninguém, graças a Deus. Melhor coisa é você ficar solteiro. Ó, começou a namorar, tem que orar mais. Ih, tá levantando a mão lá atrás, ó. Não abaixa não, agora você levantou. Cara, aí você está namorando, aí você, poxa, você quer fazer uma coisa, sua namorada quer fazer outra. Aí, pô, tá, beleza, vamos para lá. Aí daqui a pouco sua namorada quer fazer outra, aí você vai, cede aqui. Daqui a pouco, meu irmão, só tal que sua namorada quer, você vai cansar dessa parada, você vai meter o pé. Não adianta, se você está num relacionamento e você não é ouvido, não é escutado, não tem voz, não pode falar, se você não é percebido, se você não é considerado, você desanima, o ser humano desanima. Agora, se a gente levar isso para a nossa relação com Deus, como é que fica? Para pensar aí. Sua relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Seria a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Tem que partir desse pressuposto. Eu estou considerando que você tem uma relação com Deus, que você conversa com Deus, que você tem uma relação de amizade com Deus, mas já aconteceu, a gente está falando de um salmo de lamento. Poxa, se o cara está lamentando é porque ele está numa dificuldade. Já aconteceu de você estar no alto da sua adolescência, naquele conflito de adolescente, numa dificuldade da vida, num desespero qualquer, ou numa dor real mesmo, você está passando uma tragédia, e parece que Deus não te escuta.
Já aconteceu essa situação com você? Você já chorou porque você estava muito triste, você não tinha ninguém com quem conversar, e você chorou sozinho, e você chorou diante de Deus, e você teve a sensação assim, cara, Deus não está me escutando? Você já enfrentou esse tipo de situação? Cara, eu acredito que, em alguma medida, se você não está enfrentando esse tipo de problema hoje, em algum momento da sua vida você já deve ter enfrentado esse tipo de situação. Porque se você é normal, se você é de carne e osso, se você sente, se você vive, se você ama, a vida tem as suas vicissitudes, as suas dificuldades. Se você se relaciona, você já sofreu. Se você namora, você sofre. Se você tem amizade, você sofre. Se você tem família, você em algum momento vai haver um desconforto, em algum momento você vai sofrer. E nem sempre você vai conseguir resolver isso com as pessoas. Tem horas que você vai colocar isso para Deus. Agora, já aconteceu de você estar passando um problemão e, de repente, você está de boa, cara, você está na moral, relacionamento com Deus está maneiro, você está na devocional, está tudo certo, está tudo em cima, você não está em parada errada, você está buscando acertar, você está querendo acertar, e mesmo assim as paradas não estão dando certo. Aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Estou fazendo tudo na moral, estou querendo acertar, estou firme nas paradas e mesmo assim estou evitando aquilo que é errado, estou me preservando, estou acreditando que de fato a Bíblia tem aquilo que é melhor para mim. Você vai cair nessa mesma situação, você vai ficar, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Você já fez essa pergunta, cara? Por que isso está acontecendo comigo? Já fez essa pergunta? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo assim, cara? Por que não aconteceu da forma que eu queria? Por que eu não passei naquela prova? Por que eu não consegui namorar aquela pessoa? Por que eu não consegui fazer aquela viagem? Por que Deus não deu aquele emprego para o meu pai? Por que minha tia está com aquela doença? Minha tia é tão maneira, ela é crente, está tudo certo, ela é uma pessoa boa, e por que ela está sofrendo isso? Nessas horas de dificuldade, seja porque a gente pisou na bola, seja porque a tragédia chegou à nossa vida, seja porque você não sabe por quê, não tem motivo aparente, a tendência que a gente tem é pensar também que Deus não está escutando a gente, cara, não está dando moral para a gente, não está ouvindo a gente, não está levando a gente em consideração. Ele não se importa com a nossa dor, não se importa com a minha dor, não se importa com o meu sofrimento. Mas a gente pensa dessa forma porque, na verdade, a gente está julgando Deus pelos nossos próprios sentimentos. A gente pensa assim, cara, que Deus trata a gente como a gente é. Só que não é assim que funciona. E uma das provas de que a vida não funciona assim é que Deus fez questão de separar várias orações, Deus fez questão de separar vários lamentos, várias orações de lamento. Deus fez questão de registrar isso na palavra dele. E mais, cara, Deus fez questão de que a maioria das orações desse tipo fossem registradas aqui. A maioria dos salmos, na verdade, fosse de lamento, cara. O que Deus quer mostrar com isso? Que Ele ouve, que Ele se importa, que Ele está atento à sua oração. Ele preservou isso por séculos, cara. A gente está lendo aqui um texto que alguém escreveu há séculos, há muito tempo. E isso passeou por toda a história, isso chega a gente até aqui hoje, cara. Para pensar, os salmos, eles foram escritos, compostos aí num período de 1000 anos, há muito tempo atrás, cara. Será que Deus preservou isso simplesmente para fazer um registro lá de alguém que orou lá em Israel, cara? A gente é povo recebeu Jesus como Salvador, essa palavra chega para a gente, e agora, cara, chega para a gente um texto que foi composto, a mensagem é muito clara, cara. Deus se importa com o teu sofrimento, Deus se importa com o teu lamento, Deus se importa com a tua dor, Deus se importa com tudo isso, cara. Deus se importa. Ele aprecia quando você busca a presença dEle, quando você lamenta diante dEle. E se você for ler os Salmos de Lamento, a lamentação não é uma parada assim, poxa, eu estou sofrendo. Não, cara, a lamentação é uma parada rasgada mesmo. Às vezes o salmista, você vai ver que ele fala, não sei por que está acontecendo, e ele abre o coração, e existem algumas orações na palavra que a pessoa realmente se coloca diante de Deus assim, e maldito seja o dia do meu nascimento. Jó falou dessa forma, cara.
Cada pessoa que expressa uma dor, um lamento aqui, é com o coração aberto, cara, com transparência. Além do mais, você já desabafou com um amigo seu? Depois que você desabafa, você se sente melhor ou você se sente pior? Geralmente você se sente melhor. O problema não resolve, tudo bem? Mas você se sente mais aliviado? Pô, está sofrendo. Pô, Clóvis, tem que trocar uma ideia com você. De vez em quando o Clóvis pastoreia um coração aqui, conversa. Você não se sente melhor, cara? Se você tiver um relacionamento bacana com teu pai e com tua mãe, aí você está numa situação, pô, uma doideira. Aí você toma coragem, você vai lá e chama eles e fala. Ainda que seja uma parada errada que você fez, mas você, pô, toma coragem e fala. Você não se sente mais aliviado? A oração é curativa, cara. Ela cura nosso coração. Ela tem esse poder. Você se abre diante de Deus. Se for pecado confessado, cura a gente. Se for alguma coisa que a gente não entende, a gente vai se sentir mais aliviado. Por quê? Porque a gente sabe que a gente colocou diante de alguém que pode resolver. E para não esticar muito o assunto, a nossa dificuldade, a gente lamenta porque a gente está passando um perrengue. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte, cara. A gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente não sabe o que é melhor para a gente. Deus permite que a gente, muitas vezes, passe por um sofrimento. Para quê? Para evitar que você se dê mal lá na frente, cara. Você não sabe, você não tem como saber. Você não vai entender na hora, mas você não tem como saber. Pô, se você for conversar com pessoas mais velhas e vou perguntar se a pessoa tem uma experiência com Jesus, cara, vai ter muita história para contar. É ou não é? Existem alguns desejos que você já teve no seu coração e que Deus não te concedeu. E não foi, hoje você vê que é melhor para você. Mesmo muito jovens, talvez vocês já tenham percebido isso, cara. Deus tirando você de um monte de situação. Quer dizer, a gente tem vários motivos para orar, cara. A gente ora porque a gente se coloca diante de Deus, a gente abre o nosso coração, a gente é curado, a gente realinha nosso pensamento, a gente está diante de Jesus, isso fortalece a nossa fé. Então, a primeira lição que a gente tira, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um monte de salmo de lamento, cara, que Deus, Ele não trata a gente da forma como a gente é, Ele trata da forma como Ele é. Ele ouve a nossa oração, Ele tem prazer de ouvir a nossa oração, seja por uma razão ou por outra, no fim das contas, cara, se a gente está lamentando, está sofrendo, o que vai acontecer? Isso vai levar a gente para pertinho da presença de Deus. Seja por uma razão ou por outra que você esteja sofrendo, no fim das contas, isso vai aproximar a gente de Deus. E é a nossa segunda lição. Por que Deus usa salmos de lamento na sua palavra? Deus usa as dificuldades a fim de nos levar a buscarmos o que é mais importante para nossas vidas. Deus usa as dificuldades a fim de nos levar a buscarmos o que é mais importante para nossas vidas. O salmo começa assim: assim como a corça anseia por águas. Eu nunca vi uma corça de perto, botei lá na internet, se você tiver curiosidade depois você joga lá, é um animalzinho. O que eu li a respeito disso? A corça é um animal extremamente sedento, tem uma necessidade imensa de água, mais do que outros animais. Então, o salmista está dizendo, assim como a corça anseia por águas. A corça é um animal extremamente sedento. Em outras versões vai dizer assim, assim como a corça suspira pelos ribeiros das águas, pelo rio de águas correntes, assim como a corça anseia pela água dos ribeiros. Então, além de mencionar a corça, que é um animal que tem muita sede, e tem muita sede, até mais do que a fêmea, mais do que o macho. A corça tem muita sede, só que o texto diz que a corça tem sede das águas do ribeiro. O que a gente pode aprender com esse pequeno detalhe? É porque não adianta a corça chegar até o ribeiro se lá não tiver água.
Existem lugares onde os rios são sazonais. O que é isso? Numa época do ano, o rio está correndo, tem água lá. Na outra época do ano, não tem água, depende da estação do ano que você está. Talvez, muito provavelmente, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: aquele animal que é extremamente sedento, ele tem sede daquilo que a gente falou lá no começo, que é mais vital para o ser humano. A água, num primeiro momento, ela é mais importante para a gente do que a própria comida. E agora, a comparação que ele faz ali é que esse animal tem sede da água que está no ribeiro. Porque não adianta você estar no up se Jesus não está no up. Não adianta você vai para a sua célula, mas você não encontra Jesus na tua célula. Não adianta você tá num relacionamento afetivo se Jesus não está no relacionamento afetivo. Não adianta, cara, você tá em qualquer tipo de relacionamento, num ministério da igreja, não adianta nem você estar no time de oração. Se o que você anseia naquele time de oração não é a presença do Deus vivo. Não adianta você estar aqui hoje sentado, sabe lá Deus por quê, se sua mãe te arrastou, se seu pai te obrigou, ou se você veio porque você quis. Se você veio porque você quis, se você veio arrastado, mas se vocês dois vêm até aqui, e o que vocês buscam aqui em primeiro lugar não é aprender mais de Jesus, vocês estão na mesma, cara. Vocês vieram até o ribeiro, mas vocês não vão beber da água, cara. No fim das contas, os dois vão morrer de sede, meu amigo. Isso não vai fazer diferença na vida de nenhum de vocês dois. Isso é uma coisa para você sondar o seu coração, cara. Isso é poesia. É óbvio. O que ele está fazendo aqui é trazendo uma realidade do mundo para a gente fazer uma reflexão, cara. Essa é a ideia, não é? É muito mais fácil, é muito mais... Leva a gente a refletir mais quando ele tem uma sacada poética. Que está dizendo o seguinte: olha, contempla a natureza, olha para a criação, está vendo aquilo ali? Existe um animal extremamente sedento, que ele está ansioso, ele precisa beber água, ele precisa daquilo para viver. A lição que a gente tem que tirar para a nossa vida é a mesma coisa, cara. Mas o salmo é de lamento, tudo bem? Então isso significa que o lamento faz com que a gente busque aquilo que a gente mais precisa, cara. Olha que interessante. A dor, o sofrimento, Deus vai usar para fazer com que você se busque, para fazer com que você busque ao próprio Deus, cara. E pelos motivos que só Ele sabe. Pode ser que a vida que você esteja te levando para longe do Senhor. O prazer que você está experimentando está te levando para longe do Senhor. Pode ser, cara, que você esteja dentro da igreja experimentando uma alegria, uma satisfação, mas ela seja completamente voltada para você mesmo, cara. Você está aqui, você gosta de tocar, mas na verdade você não está focado em Jesus, cara. O que você tem procurado, cara, na igreja? O que você está fazendo aqui? Qual o sentido de você vir para cá? Você vem aqui por causa de sofrimento? É dor? Se você está bem hoje, se você está feliz da vida, e você está aqui, só no teu coração, cara. O que você está fazendo aqui? De repente você está perdendo tempo aqui, cara. Se você não estiver nesse lugar, procurando aquilo que é vital para você, mete o pé, cara. Está perdendo tempo, cara. Mas eu entendo que o que a palavra quer dizer para você é o seguinte, cara. Foi Deus que trouxe você aqui. Foi Deus que trouxe você aqui. Foi o Senhor que trouxe você aqui para escutar uma palavra que foi escrita há milhares de anos. Foi o Senhor. E você não vai poder dizer que você não escutou. O Senhor disse para você que a maior necessidade que você tem é do Deus vivo. Não interessa se sua vida está muito boa, se sua vida está muito ruim. Satisfação é só no Senhor que você vai encontrar. Eu queria fazer 2 aplicações com vocês. Em primeiro lugar, primeira aplicação. Quando a dificuldade vier,
Abra seu coração para o Senhor. Está triste? Está sofrendo? Está com dificuldade? Não fica sozinho, não, cara. Não guarda tristeza para você sozinho, não, cara. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, troca uma ideia com alguém, busca alguém. Deus tem colocado tanta gente perto de você, cara. Será que não tem ninguém com quem você possa conversar? Não adia a solução do seu problema, não, cara. Resolve o teu problema, cara. Abre teu coração. É isso que os salmos revelam, cara, que Deus tem prazer de ouvir. Se você buscar a presença de Jesus, buscar falar com Ele, Ele vai te ouvir. E você pode conversar com o Clóvis, que é pastor daqui da gente, você pode conversar com o teu discipulador, você pode conversar com a galera da tua célula, você pode conversar com os teus pais, cara. Você pode conversar com um amigo seu que ama Jesus. Quando a dificuldade vier, cara, abre seu coração para o Senhor. E se seu amigo tiver em dificuldade, cola nele, cara. Dá uma palavra de incentivo, chega junto, dá uma ideia maneira, troca uma ideia legal, cara. Se você tem dúvida, busca também, cara, busca entender, tira suas dúvidas diante aqui do Senhor. Segunda aplicação. Quando a dificuldade vier, clame pela presença de Deus, cara. Você não vai resolver o teu problema de raiva, de tristeza, fazendo bobagem, cara. Você vai ter uma satisfação, vai dar uma saída final de semana, mas isso não vai resolver o teu problema, cara. Você sabe disso. Você sabe disso, cara. Você sabe que você não vai resolver o teu problema fazendo aquilo que você sabe que não é certo. Talvez, na adolescência, talvez não. Na adolescência, é verdade, é difícil pra caramba. É difícil a gente ser crente se a gente não tem uma família crente que ama Jesus. É difícil a gente ser cristão se nossos amigos da escola, gente que a gente considera, que são amigos mesmo, que cresceram com a gente, se eles têm outra ideia, outra cabeça, é difícil pra caramba. É difícil a gente ser adolescente e ter que resolver um monte de situação que a gente ainda não está preparado e a gente não tem certeza do que a gente quer. Mas existe um jeito de você resolver essa parada, cara. Você pode chegar mais pertinho de Jesus. Você pode clamar pela presença de Jesus. Não é só vir aqui ao UP e bater cartão, não, cara. É ter uma relação de Jesus de verdade. Uma relação com Jesus de verdade. É chegar na tua casa hoje e zerar essa parada com Jesus. Senhor, eu queria ter um relacionamento maneiro contigo. Me ajuda a caminhar com você. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero que você seja a água que sacia a minha sede. Me ajuda a vencer minhas dificuldades. Me ajuda a superar as minhas dificuldades. Para que serve um salmo de lamento? Para a gente ver que Jesus se importa com a gente. Para a gente ver que Deus se importa com a gente. Para a gente ver que a gente pode resolver tudo que a gente tem dificuldade na presença do Senhor. Jesus Cristo, num determinado momento, está lá no Getsemane, ele vai dizer assim, minha alma está numa tristeza profunda, numa tristeza mortal. Jesus vai fazer essa afirmação. Pô, cara, você já sentiu uma tristeza mortal? Quem está falando não sou eu não, cara. Quem está falando é Jesus, na palavra dele. O que ele faz, cara? Ele chama os amigos dele, vigiem comigo, fica comigo. Aí ele vai, se coloca diante de Deus, ora, volta, os caras estão dormindo. Ele vai e se coloca diante de Deus. Para encurtar a história, Jesus estava numa tristeza mortal, ele buscou Deus em oração. Sabe o que aconteceu? A oração de Jesus não foi atendida, cara. Mas sabe por quê? Ele foi abandonado para que você hoje, no dia que você chorar, você possa ser amparado. Jesus sofreu todo um abandono, mas agora você pode clamar e você pode ter acesso à presença de Deus e você pode ser amparado em Jesus. A dificuldade é aquele caminho que Deus usa para levar você para pertinho dele. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que revela para a gente a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Senhor, muito obrigado, porque você usa de todas as formas, todos os meios, para levar a gente até a tua presença. Se a gente tiver em dificuldade, você nos ouve, Senhor. Se a gente estiver com dor, com angústia, você não fica indiferente. Eu queria te
pedir, Jesus, que você abençoe o coração de cada adolescente aqui, que essa palavra habite ricamente no coração deles, Senhor. Visita o coração daqueles que estão sofrendo, mas que ninguém sabe, porque não tiveram a coragem de abrir o coração. Abençoa, trata esses corações e ajuda a gente que de repente está num momento melhor, a na hora da dificuldade a gente saber que a gente pode contar contigo, Senhor. Que a nossa fé permaneça firme em você, nossa confiança permaneça firme em você e que nosso olhar esteja profundamente focado em você, Senhor. Muito mais do que o UP, muito mais do que um time, do que uma célula, muito mais do que um namoro, do que uma vida, muito mais do que tudo isso, Senhor. É que você esteja em tudo isso, Senhor, e que a gente esteja sempre pertinho de você. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.